Boa tarde, pessoal. Então a gente dá prosseguimento então à parte do curso de R aqui sobre análise de dados. Nas últimas duas aulas a gente discutiu bastante sobre alguns conceitos básicos para a gente entender, principalmente questão de análise descritiva. Então agora, né, nessa última aula de análise descritiva, a gente vai entrar em um aspecto que é a questão da dispersão. Eu queria retomar algumas questões, pequenas questões, antes da gente avançar para discutir dispersão. A primeira é em relação à análise descritiva de dados, ou, ou uma análise exploratória inicial de dados que alguém queira fazer. No geral, a gente utiliza essas ferramentas que a gente está avaliando agora para entender a distribuição de uma determinada variável, de uma determinada questão, certo? Então, uma definição mais básica que a gente viu ali na primeira aula de distribuição de uma variável a gente quer entender quais valores essa variável pode assumir e com que frequência essa variável assume determinados valores. Então, basicamente, no início de uma pesquisa, quando você tem você está com esses dados em mãos, você quer primeiro entender quais valores que essa variável assume e depois com que frequência essas variáveis assumem esses valores. Isso fica bem evidente quando a gente trabalhou bastante na primeira aula com variáveis categóricas, né? Então, a gente olha os grupos ou as categorias, quais grupos o indivíduo pode pertencer. Por exemplo, quando a gente fala de religião, a qual religião esse indivíduo se diz pertencente e com que frequências essa resposta foi encontrada dentro do survey que a gente está analisando, né? E a gente olhou que tem diversas formas de olhar para isso, graficamente, numericamente, olhando a frequência absoluta, olhando a porcentagem. Só que quando a gente olha para variáveis quantitativas, a gente adiciona uma complexidade um pouco maior nessa definição de avaliação de distribuição. Então, no geral, quando a gente está analisando variáveis quantitativas, para olhar para essa distribuição, a gente quer olhar para três aspectos principais para poder descrever o padrão geral, né, dessa variável, dessa questão, e quais são os principais desvios marcantes. Nas duas primeiras aulas, a gente focou bastante em avaliar as formas de avaliar a forma, ficou redundante, as maneiras, né, de avaliar a forma dessa distribuição, as maneiras de avaliar o centro, que as duas principais a gente falou, que é a média e a mediana. A gente também falou de moda, mas eu queria que vocês dessem bastante atenção para a média e mediana, porque agora a gente vai falar de dispersão. E no final a gente vai ver que essas duas coisas, a avaliação tanto do centro quanto da dispersão, de alguma forma estão associados, né? Só que uma questão que eu até no final da aula passada estive conversando com o Matheus, e que é importante que isso fique bem marcado, são quais os objetivos que a gente tem ao avaliar e encontrar essas medidas de avaliação dessas variáveis, né? Para que a gente está olhando para a média, mediana? Agora a gente vai ver quartis, percentis, desvio padrão. O que significa a gente encontrar essas medidas para esse tipo de variável?
Porque de fato, se você olhar para uma variável, para uma medida como a média de forma isolada, principalmente para uma variável como as variáveis que a gente utiliza e veio utilizando ao longo desse curso, se a gente olhar de forma isolada para essas medidas, elas não me dizem muitas coisas, né? Por exemplo, o que a gente encontrou que a média de alto posicionamento ideológico no Brasil em 2018, segundo o World Valley Survey, era de 5,4, né? E o que isso quer dizer? Será que então a gente pode, só olhando para a média, tirar inferências como o Brasil então é um país de centristas, a grande maioria da população está concentrada ali? Isso é um pouco raso, né, e simplista e equivocado para uma análise mais completa, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o que a gente está querendo avaliar com essas medidas como um todo, né, utilizando essas três estratégias, olhando para a forma, para o centro e para a dispersão, é avaliar essa distribuição, a distribuição dessa variável, certo? Então, existem, se a gente pudesse dividir, a gente poderia dividir em duas formas de olhar para a distribuição dessas variáveis. Tem uma forma gráfica, né? Então eu olho de fato para uma distribuição através de um gráfico, que foram os gráficos que a gente viu, gráfico de barras, gráfico de pizza, histogramas. Agora focando bem em variáveis quantitativas, posso olhar para os gráficos, olhando para um gráfico de um histograma, para um gráfico de densidade, mas também eu posso avaliar essa distribuição a partir de números. E quais são esses números? São tanto os números que descrevem e medem o centro, quanto os números que medem a dispersão. Então a gente consegue, unindo essas duas coisas, olhando graficamente e numericamente, ter uma interpretação e uma avaliação da distribuição dessa variável mais complexa e mais robusta, né? Obviamente que não é como a gente vem ressaltando, hoje em dia é muito raro que você tenha uma pesquisa onde o fim seja só essa avaliação descritiva, mas é muito comum e muito importante que em papers e em trabalhos, principalmente trabalhos mais completos, como dissertações, teses, que você também faça uma avaliação descritiva e anterior aos testes que você vai executar depois. Mas é importante que fique claro que essas ferramentas elas estão sendo utilizadas para essa avaliação descritiva e avaliar essa distribuição. Então, isso pode ser útil para várias coisas. Uma das principais é o poder de comparar diferentes períodos no tempo, comparar, por exemplo, as distribuições de determinada variável de um país ao longo dos anos, como, por exemplo, o World Valley Survey faz, comparar diferentes países através dessas medidas. Então, avaliar a distribuição e utilizando essas medidas podem ser muito úteis para a gente comparar, mas também para levantar questões que serão testadas de forma mais sofisticada com outras estratégias. Tá? Então, eu queria começar falando isso assim para a gente ter bem marcado qual que é o foco dessa parte de análise descritiva, que no fim tá acabando tomando bastante tempo, principalmente pelo caráter dos participantes, que muitos estão ainda na graduação. Para alguns colegas da pós-graduação pode estar sendo um pouco exagerado e demorado avançar, mas como boa parte dos colegas são da graduação e a ideia é que os colegas possam a gente possa se aprofundar na parte prática da disciplina que o professor Julian está executando,
é importante a gente ter essas definições bem marcadas e entender o porquê, né, da gente estar aprendendo a utilizar essas medidas e a olhar para a distribuição dessas variáveis. Então, dito isso, a gente vai continuar a nossa aula. Então, na aula, só recapitulando, a gente olhou então para como avaliar as variáveis quantitativas olhando graficamente através de sua forma, né? A gente olhou para formas de medir o centro dessas distribuições, os dois principais sendo a média e a mediana, sendo que a média nos apresenta um valor médio das respostas, que pode ser calculado através dessa equação, que nos mostra que o valor médio nada mais é do que a somatória dos valores das respostas dividido pelo n, que é o número de respostas totais. Então, média, o significado da palavra média é essa expressão numérica, né? Que de novo é a somatória. Esse símbolo aqui significa somatória dos valores respondidos dividido pelo n, que significa número total de respostas, né? E a mediana, por outro lado, é o valor do meio. E aí eu não estou interessado na média, mas sim estou interessado na observação que está exatamente no meio da minha distribuição. E para eu encontrar a média, eu preciso organizar as minhas observações em ordem de tamanho, ou seja, não é arbitrária a forma que eu organizo as minhas observações para observar a média. Eu organizo então em ordem de tamanho, do menor para o maior, e aí eu tenho uma regrinha, né, de que a mediana é encontrada por essa forma n mais 1 dividido por 2, sendo n o número total de respostas, e tem uma forma diferente de avaliar se foram números ímpares e números pares, né, como a gente viu bem detalhadamente na aula passada. Agora a gente vai olhar para outra medida importante quando a gente está olhando para a distribuição, que são as medidas de dispersão. Então, quando a gente olha para uma distribuição, a gente não está preocupada somente aonde estão localizados a maior parte das respostas, e que isso pode ser avaliado utilizando essas medidas de centro, né? Na maioria das vezes, a gente viu que também tem exceções, né, com formas diferentes de distribuição, mas a gente inicia essa avaliação olhando para essas medidas de avaliação de centro, mas a gente também quer entender como se dá a dinâmica dessa variável para quem dessas medidas de centro, né? Então, no fim, a gente quer entender de que forma essa variável varia, né? Como que essa variável varia e em que medida essa variável varia, né? Então, para começar, a gente vai olhar para uma primeira medida, primeiras medidas de dispersão aqui, que são os chamados quartis e percentis, né? Essas duas primeiras medidas de dispersão, elas estão muito associadas a uma das medidas de centro, que é a mediana, certo? Então, como eu falei, as medidas de centro, elas estão relacionadas com as medidas de dispersão, e para cada uma das medidas de centro, eu tenho certas medidas de dispersão associadas, certo? Então, quando eu estou olhando para a mediana, que eu estou olhando para aquele valor que está imediatamente no meio da minha distribuição, eu também tenho o que eu chamo de quartis, que são a definição aqui, vou até puxar um pouco para cá para ver melhor. O quartil superior, então, é a mediana da metade superior dos dados, da mesma forma que o quartil inferior é a mediana da metade inferior dos dados.
Então, com a mediana, os quartis dividem os dados em 4 partes iguais. 25% dos dados estão em cada parte. Então, a mediana divide a distribuição total em metade da distribuição, 50%, certo? Porque eu pego o valor que está exatamente no meio da minha distribuição. Os quartis, nada mais, o próprio nome dá a entender isso, são mais duas medidas, que são o quartil inferior e o quartil superior, que junto com a mediana dividem a distribuição não mais em 50%, como a mediana faz, mas agora em 25%. Então, o primeiro quartil pega o primeiro quarto, ou seja, o primeiro 25% da distribuição, a mediana 50%, o terceiro quartil 75%, e também nós temos que, vamos ver na frente, o valor máximo, né, que aí pegaria na somatória 100% da distribuição, certo? Além dos quartis, nós temos também os percentis. Então percebam que quando a gente está utilizando essas medidas, tanto a mediana, que é essa forma de medir o centro, e os quartis, que é medir essa forma de medir dispersão, também tem uma forma que são os percentis. Perceba que os quartis eles estão dividindo a distribuição junto com a mediana em 4 partes iguais. Mas eu posso também querer olhar não só para 4 partes iguais da distribuição, mas eu posso querer olhar para 10, por exemplo, olhar os primeiros 10% da distribuição, ou os últimos 10%, ou só os 20% que estão no centro, por exemplo. Ou posso querer olhar, dividir na forma que eu quiser. Então, eu posso dividir essa distribuição da maneira que eu entender melhor, certo? Então, e aí uma questão de definição, quando a gente faz cálculos percentis, que são, como a gente falou, os valores, a gente pode dividir essa distribuição com o valor que a gente quiser, obviamente dentro desse espectro de 0 a 100%, eu posso dividir em quantas partes iguais eu quiser. Quando eu estou olhando para percentis quaisquer, né, sei lá, 10%, 20%, eu vou acabar encontrando valores que não, assim como acontece na mediana, como a gente viu, encontrando valores que não estão presentes nas nossas observações. Então, por exemplo, se eu assumo valores só de 1 a 10 e eu quero um valor quebrado, sei lá, de 15%, pode ser que eu encontre que um valor ali de 1, alguma coisa, certo? Na verdade, 0, alguma coisa. Então, esse valor 0, alguma coisa, não existem respostas possíveis para esse valor. Então, o que se faz é aproximar o valor mais próximo do valor encontrado, certo? Só que quando você fala de quartis, como é uma medida mais usada e considerada mais importante para avaliação e mais frequentemente utilizada, você tem uma regra mais objetiva do que em relação aos percentis. Então, como que eu calculo os quartis, né? De novo, hoje eu não vou entrar tanto naqueles cálculos na mão como eu fiz ontem, porque vão demorar mais tempo ainda do que os de ontem. Mas você tem esses passos que eu acho que fica bem claro de como se faz para calcular os quartis, né? Então você organiza as observações em ordem crescente, assim como você faz com a mediana, certo? E aí o primeiro quartil é a mediana das observações cuja as posições na lista ordenadas estão à esquerda da localização da mediana geral, e o terceiro quartil é a mediana das observações cuja posição na lista ordenada está à direita da localização. Então, por exemplo, olhando aqui para esse cálculo que a gente já fez do centro, por exemplo, em relação aqui a esse primeiro exemplo, que é par, né? Então, a gente encontrou que
que a mediana aqui é 7, certo? Então, se eu tenho 3, 5, 6, 7, 7 não tem, tá vendo? Então, a mediana aqui não está presente nas observações. Eu tenho só 3, 5, 6, 8, 9, 10. Como eu vou calcular o quartil inferior? Eu vou avaliar a mediana dos números que estão abaixo dessa mediana geral. Então, se a mediana é 7, eu vou avaliar a mediana dos 3, 5 e 6, certo? Então, eu pego 3, 5 e 6. Então, qual que é o quartil inferior? Qual que é a mediana de 3, 5 e 6? A mediana de 3, 5 e 6 é 5. Então, eu já sei que o primeiro quartil dessa distribuição aqui, não, dessas observações é 5. E agora, qual o quartil superior? São os valores que estão à direita desse valor da mediana. Então, é a mediana de 8, 9 e 10. Então, o quartil superior é 9, porque a mediana de 8, 9 e 10 é 9. Então, aqui eu sei que a mediana geral da distribuição é 7, que o quartil inferior é 5 e que o quartil superior é 9, tá? Seguindo essas regras pré-determinadas. Agora, já vamos de novo entrar no R, lembrando para o pessoal, a gente vai utilizar o mesmo banco de dados, a mesma base de dados, vou até enviar para vocês aqui no chat, de novo, para se vocês não tiverem feito o download da base ainda. Lembrando que está aqui nesse site, na seção Data Files, a gente baixou o arquivo Stata, tá? E aí lembrem de sempre colocar aqui na mesma pasta onde está o seu script. Lembra de garantir que essa pasta aqui é o seu ambiente de trabalho, né? O seu diretório de trabalho. E então vamos importar de novo essa base. Lembrando que eu sempre opto aqui por colocar um nome que seja mais fácil de trabalhar depois, né? Porque quando baixa automático, ele baixa com esse nome esquisito aqui, da forma como veio original o arquivo, quando a gente fez o download no site. E, enfim. Bom, então a gente vai focar hoje, a gente vai continuar trabalhando com as mesmas variáveis que a gente estava utilizando, que é o autoposicionamento ideológico e se o aborto é justificável, né? Então, a primeira variável, o autoposicionamento ideológico, é a Q240, né? Então, então aqui novamente tá aqui o rótulo dela, né? Esquerda e direita, escala política, e sendo 1 esquerda até 10 direita, certo? Então aqui a gente quer primeiro garantir que a minha classe seja classe numérica, né? Que a gente está trabalhando. Então a gente pega Brasil 2018, Q240, Recode,
porque a gente está dando um nome diferente, criando uma nova variável em cima da original, sem modificar a original, né? Não, aí primeiro a gente vai as numeric Brasil 2018 aqui 240 recode, né? Opa. Ah não, aqui é porque eu botei recorde original. Eu tenho que puxar aqui, eu não tenho que puxar aqui 240 original, né? Tá. Então agora vamos ver se criou usando a table. Bom, tá aqui então, né? Você tem, lembrando que já foi criada essa variável, agora ela tem a classe numérica, conforme eu coloquei aqui, as numeric. Eu quero eliminar aqui agora transformar esses -1 e -2 em NA, como a gente viu, são pessoas que não responderam ou não sabem, né? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar o if else. Se for, então, menor do que um NA, se não, se mantém, certo? Aí, agora, se eu olhar aqui, ó, agora todos esses -2 e -1 foram transformados aqui em NA, certo? 640, que é 533 mais 107. Agora eu posso olhar algumas medidas de centro, por exemplo, como a gente viu. Então, por exemplo, a média, que é min, certo? Então eu coloco sempre esse NARM para desconsiderar do cálculo da média esses valores, esse NA.rm aqui é igual a true. Então tem que a média, como a gente já tinha visto, é 5,40,82. Agora a mediana, que a gente já tinha visto também, mas vamos repetir aqui para lembrar. Igual a true, certo? Agora, agora a gente pode também, eu até salvei aqui já para ficar mais rápido, olhar para o gráfico, né, de distribuição. Tem que primeiro chamar o meu pacote ggplot2. Aqui, bom que a gente coloque aqui na lembrando aqui, pessoal, se a gente não colocasse o NAOMIT aqui no ggplot, isso aqui tudo eu nem estou falando muito, porque o Matheus já ensinou nas outras aulas com um pouco mais de tempo para escrever os códigos, a fazer gráficos muito melhores do que isso. Mas como aqui a gente só está avaliando para avaliar essas questões de estatística, eu não estou pegando esses códigos tão complexos. Mas aqui eu coloquei o NAOMIT só para tirar do gráfico os valores NA, tá? Então a gente já tinha olhado para essa distribuição, porque a gente
viu que a primeira coisa que a gente avalia ao olhar para a distribuição, olhar graficamente, avaliar a forma, né? Então a gente já viu que a gente já viu isso. Agora, como a gente calcula, a gente já viu aqui a definição de quartis e percentis. Então a gente tem uma fórmula específica que avalia essas coisas, especificamente a função quantile, certo? Então a gente coloca a nossa variável aqui e a gente indica depois da vírgula qual é o percentil que a gente quer. Então aqui a gente está olhando para o percentil, para o quantil, a partir de uma noção de que um quantil, um quartil também é um percentil, né? Porque se o quartil está dividindo em 25%, então o quartil inferior pega os primeiros 25%, certo? Que seria então um quartil, seria um percentil de 25%, certo? Então um quartil é um tipo de percentil, certo? Por isso que a gente viu que o quartil divide em 25% e o quartil superior em 75%. Então aqui eu coloco 0,25, coloco também o NaRm igual a true para considerar os NAs, e a gente encontra aqui que o quartil inferior é igual a 4, tá? Então a gente encontra isso aqui, então que os 25%, o quartil inferior é igual a 4. Então onde é que está aqui? A mediana está aqui no 5, né? E o quartil inferior está logo aqui no 4, certo? Já quando a gente vai falar do quartil superior, é a mesma função. Na verdade eu vou colocar, para não confundir, colocar aqui em cima, né? Que é primeiro o quartil inferior, agora quartil superior. Então é a mesma função quantile coloco aqui de novo a variável, certo? Só que em vez de 0,25 coloco 0,75, é igual a true, tá? Então aqui eu posso colocar igual a 4. Já aqui o quartil superior é igual a 7. Então o quartil superior está aqui nessa segunda barra. Então percebam que o quartil superior ele tem um deslocamento um pouco maior do que o quartil inferior, né? Mostrando que nesse lado os dados estão mais condensados para cá do que os dados à direita, certo? Então consigo já avaliar. Posso também ver um percentil, o mais comum, por exemplo, percentil 10%, certo? Então é a mesma função que eu vou usar para todos. Então percebo que aqui é a mesma função porque eu considero o quartil como um tipo de percentil também. Então se eu estou 10%, eu coloco 0,1. Lembrando que é importante ter em mente, muita gente já tem, mas alguns não, de que a porcentagem nada mais é do que um símbolo que indica 1 sobre 100, certo? Então, se eu tenho 10%, 10% é a mesma coisa que 10 multiplicado, certo? Por 1 dividido por 100, certo? Que é a mesma coisa, certo? Do que 0,1, certo? Então, porque aí eu multiplico 10 por 1 dá 10, 10 dividido por 100 dá 0,1. Então 10% nada mais é do que 0,1. Então por isso que a gente às vezes eu já falo no automático, esqueço de lembrar, quando eu estou trabalhando com esses valores, eu estou trabalhando com porcentagem. Então 25%, 75%, aqui 10%, certo? Então o
o valor que corresponde a 10%, os 10% mais próximos da amostra é 1, certo? E aí eu posso ir assim por diante, eu posso ver o 20, o 30, o 40, o 50, sempre vendo, se eu quero ver de 10 em 10, aí eu vou lá e meço de 10 em 10 a porcentagem também, 10%, 20%, 30%, que eu vou vendo quais são os valores que dividem a distribuição em partes iguais. Outra coisa interessante é que eu posso encontrar a mediana também utilizando essa mesma função, porque a mediana também, de certa forma, é um percentil que é o percentil que divide a amostra em 50%, certo? Então, se eu vim aqui e colocar 50%, eu tenho que encontrar um valor igual ao valor que eu encontrei quando eu calculei a mediana. Então, ó, valor 5. A gente já tinha encontrado aqui, ó, que a mediana é 5, certo? Então é importante perceber quanto estão relacionadas essas medidas dos percentis, quartis e a mediana. A mediana tem um nome especial, específico, porque ela determina essa medida de centro, que você consegue avaliar exatamente o centro da distribuição, que é muito importante em variáveis quantitativas, exatamente por elas seguirem de forma muito comum uma variação da distribuição normal, né? Alguma variação da distribuição normal. Então, como a distribuição normal tem esse formato de sino, a avaliação do centro é muito importante, né? Porque geralmente, né, no centro onde estão concentrados a maior parte dos indivíduos e os outros desviam em relação a esse indivíduo médio, vamos dizer assim, né? Beleza, então a gente já pegou a função que calcula os quartis e os percentis. E aí agora a gente pode avaliar uma forma de olhar para a distribuição numericamente, certo? Então a gente está olhando para a distribuição numericamente, sem precisar olhar para a forma, para o gráfico. Isso é muito útil também quando a gente tem um conjunto muito grande de variáveis e a gente quer apresentar, por exemplo, um sumário, uma tabela de dados, e a gente não quer apresentar um gráfico para cada variável. Ficaria algo muito denso e muito difícil do leitor ter que olhar para todos os gráficos de todas as variáveis. Então eu posso fazer uma tabela, por exemplo, apresentando o que a gente chama o resumo dos 5 números, certo? Que consiste em apresentar nessa ordem específica a menor observação, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e a maior observação. Todas essas aqui, essas 2, 3 e 4, a gente já viu até agora. A gente acabou de ver os quartis, certo? A mediana, que a gente viu ontem, aula passada e hoje. E o que são as menores a menor e a maior observação é literalmente o que está descrevendo. Qual é a menor observação? No caso, se a gente está olhando para uma escala de 1 a 10, a menor observação possível é 1, certo? E a maior observação, se a gente está olhando para uma escala de 1 a 10, a maior observação é 10, certo? Sempre lembrando que essa avaliação da distribuição é sempre em ordem do menor para o maior, certo? Do resumo dos 5 números. E para calcular o quartil e a mediana, as observações têm que estar organizadas do menor para o maior também. Isso é muito importante. Você não pode... obviamente que hoje em dia não se preocupa tanto com essas questões, porque os softwares, como a gente viu aqui, é só escrever a função e ele já dá o resultado. Mas eu acho sempre importante entender o que o R ou outros softwares de análise estatística estão fazendo, a gente entender o que eles estão executando no fundo, né? Tá. Então, como que a gente apresenta, antes disso,
como tem uma forma mais fácil, aí você tem, pelo que eu me lembro, o Matheus já falou também, de obter sobre uma variável, em vez de ficar olhando um por uma medida, como que eu faço para olhar, para calcular todas essas medidas? Tem uma função? Tem, que é a função sumar, certo? Que eu boto aqui, ó, e rodo. Aí ela já me dá aqui essas medidas. Todas essas medidas, inclusive ela adiciona a média, tá? A média não entra nisso aqui que a gente chama de resumo dos 5 números, percebam? São só 5, a média não tá, mas aqui quando a gente roda a função summary ou summary, não sei como se pronuncia certinho, mas enfim, ela apresenta aqui o valor mínimo, que é 1, primeiro quartil, que é 4, percebam que tudo a gente já tinha calculado, certo? Ó, primeiro quartil, 4, tem que estar igualzinho, 4, mediana, 5, 5, certo? Terceiro quartil, 7, 7, e o máximo 10, como a gente viu. E ele indica inclusive aqui a gente não precisa usar o na.rm, porque ele já indica quantos valores omissos a gente tem, no caso dessa variável específica 640, certo? E aí como que a gente faz? Tem alguma forma gráfica de a gente olhar para esse resumo dos 5 números? Tem. Isso, de novo, retomando o que o Matheus trabalhou na primeira parte. A forma da gente olhar para essas medidas, tanto essa medida de centro, mediana, quanto para as medidas de dispersão, quartis e máximo, mínimo, é o box plot, certo? Então, também salvei aqui já. Então, é o box plot. Aqui o box plot também tem que colocar, ele considerou os valores NA, então tem que colocar o NA omit também. Perceba que ele considerou para baixo de 0. É importante sempre que rodar o gráfico olhar se faz sentido o que o gráfico está mostrando, certo? Então eu rodei aqui esse gráfico sem o NA omit, percebam que apareceu valores abaixo de 0. Aí você se questiona, pô, mas minha distribuição é de 1 a 10, como que apareceu valores? Tem valores omissos menores de 0, então tenho que incluir o NA omit para olhar esse box plot sem esses valores, certo? Agora sim, ó, percebam que não está mais, não tem mais valores abaixo de 0, tá? Então vamos olhar aqui para esse box plot e vamos identificar esses 5 números, tá? Então, ó, o que o box plot nos mostra? Então eles nos mostram essas linhas aqui, as pontas dessas linhas nos mostram as pontas aqui. Percebam que o box plot apresenta as informações exatamente nessa ordem que está aqui, certo? Na verdade é invertido, né? Porque começa de baixo para cima, né? Mas olhando, considerando o primeiro começando aqui embaixo, tá? Então primeiro, menor observação. Então aqui a linha está me mostrando a minha menor observação, que é 1, tá? A ponta da linha. 2, primeiro quartil, é a ponta da caixa aqui, tá? Então a ponta da caixa aqui, que a gente já tinha calculado aqui no R, que o primeiro quartil é 4, né? Então a ponta da caixa aqui está em 4. Minha mediana, essa é a linha mais forte no meio da caixa, que é a mediana, certo? O terceiro quartil é a ponta de cima da caixa, que a gente viu que era 7. Lembra que eu falei que a gente percebeu que, olhando aqui para a distribuição, a gente já tinha percebido que
o quartil inferior estava mais próximo da mediana do que o quartil superior, porque o quartil inferior é 4, esse aqui, do lado da mediana, e o quartil superior é 7. E quando a gente olha aqui para o box plot, é a mesma coisa que acontece. Ó, essa área aqui do inferior é menor do que a área aqui do superior, que é maior, certo? Então mostra que a dispersão dos dados no lado superior da mediana é maior do que a dispersão do lado inferior, certo? E aí aqui a ponta da linha me apresenta o meu valor máximo, quinto, certo? Eu queria também utilizar agora outra variável, certo? Que é a variável justificativa do aborto, exatamente para comparar dois box plots diferentes. E além de comparar dois box plots diferentes, eu queria também discutir uma questão que são os outliers, certo? Porque aqui nesse gráfico não apareceram. Só uma dúvida, Matheus, eu te coloquei como organizador, você está conseguindo aceitar as pessoas entrarem, né? Tô sim. Ah, perfeito. Valeu. Tá, agora eu vou até pegar aqui, copiar esse código aqui para facilitar. Vou ter que escrever de novo, mas eu quero utilizar agora a variável Q184, que é a variável justificativa do aborto, certo? Vou fazer os mesmos procedimentos aqui para garantir que ela é uma variável numérica e tirar esses valores NA. Tá? Bom, pronto. Deixa eu ver aqui se deu certo. Bom, aqui deu certo. Tem bem menos NAs do que o autoposicionamento político, como a gente já, autoposicionamento ideológico, como a gente já tinha visto. Agora eu quero plotar os dois, eu até também salvei aqui, os dois lado a lado, tá? Tem que lembrar aqui de colocar NA omit. Vou ter que colocar ali no gráfico mesmo. Uai, pera aí. 1762. Vamos ver se vai. Tá, ele não tirou os valores NA aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá esse data frame que eu criei aqui. Ah, claro, é porque aqui eu também não coloquei eu não coloquei recode aqui, né? Recode. Ah, agora acho que vai dar certo.
agora deu certo. Beleza, pessoal, o que eu fiz aqui foi criar um data frame, criando grupo 1, grupo 2, posso até chamar logo aqui de autoposicionamento ideológico. Pronto. Basicamente eu criei um novo data frame, eu quis nomear então todas as observações da variável de autoposicionamento ideológico como sendo autoposicionamento ideológico, e todas as observações de Brasil 2018 justificável aborto como justificável aborto. Informei para ele que cada um tem 1.762 observações, né? E aí o que faz ao criar esse data frame dessa forma, ele coloca as observações em ordem. Primeiro ele coloca todas as observações de autoposicionamento ideológico, depois em sequência todas essas, e aí ele coloca 1.702 vezes. Posso até clicar aqui pra gente olhar como que fica. Então ele coloca aqui todas as observações de autoposicionamento ideológico, tá vendo? Em ordem, e aí lá no final vai ter só as observações de justificável aborto, tá vendo? Então é isso que eu fiz. E aí eu criei um box plot aqui, dividindo como também o Matheus já tinha ensinado, utilizando como um filtro desses dados a diferença entre essas duas variáveis, tá? Então aqui a gente tem um box plot comparando, e percebam como é interessante a diferença, né? E tem uma diferença talvez a diferença mais marcante são essas bolinhas, né? Que eu vou explicar para vocês o que elas são. Primeiro, olhando para o que a gente já conhecia, certo? Então, primeiro, o valor mínimo, aqui tá na ponta da linha, mas aqui o valor mínimo, no caso, é igual ao valor da mediana. Vamos conferir se é isso mesmo? Quando a gente olha para Q184, se a gente olhar para a mediana, Brasil 2018, Q184, Recode, é 1, tá vendo? Agora se a gente olhar para o primeiro quartil, que eu represento 0,25, certo? Também é 1, tá vendo? Então, como a mediana e aí também, eu não lembro se eu falei agora, mas para ver o valor mínimo e máximo tem uma função também, que é min, certo? Opa, esqueci o NA.rm, igual a min, que também é 1. Percebam que as três medidas, a mediana, o quartil inferior e o valor mínimo são iguais. E aí tem a função max também, certo? Min e max. Não lembro se eu falei aqui. Mas a gente poderia usar o summary. Certo? Que ele vai dar. Percebam aqui, ó, o mínimo, o primeiro quartil e a mediana são iguais. Isso explica porque o nosso gráfico está com a caixa encostando no valor mínimo, porque o valor mínimo, o primeiro quartil e a mediana tem valores iguais. Já o segundo quartil, aqui ó, é 4, nem olhei, mas dava para ver pelo gráfico que é 4. E aí percebam que o valor máximo aqui é 10, só que a linha não vai até o valor 10, certo?
E aí ela vai só até o valor 8. E aí, o que explica isso, né? A forma como o Boxplot usa, ele utiliza um limite de amplitude interquartil, tá? O que é amplitude interquartil? Que em inglês, né, é IQR, né? É a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. E a regra que o Boxplot utiliza, e é uma regra geral que a gente utiliza para observar outliers, é que que você considera uma observação um outlier se ela tiver mais distante, tiver 1,5 vezes a amplitude interquartil acima do terceiro quartil. O que isso significa na prática? Que se eu pegar toda essa caixa aqui, certo? A distância entre essa linha da caixa e essa, e multiplicar por 1,5, vai dar essa linha maior aqui, que foi até onde ele está. Então essa linha tem exatamente o tamanho dessa caixa vezes 1,5. Acima disso, o que o Boxplot está me indicando? Esses valores aqui, que aparecem em 9 e 10, eles são potenciais outliers, tá? Porque eles estão acima dessa regra do 1,5 vezes a amplitude interquartil, tá? A gente não vai entrar nesse curso aqui de forma tão profunda, até porque daria para fazer um curso, várias coisas nesse curso são assim, né? Daria para fazer um curso só disso, porque existem várias estratégias para lidar com esses outliers, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, uma estratégia comum para lidar com outlier é eliminar os outliers, mas nesse caso não seria adequado. Por quê? Porque geralmente quando a gente elimina os outliers, a gente elimina por conta de algum erro, certo? Aqui claramente não houve um erro ou não um erro explícito, porque o indivíduo ele tinha a possibilidade de responder de 1 a 10, certo? Então não é um erro a pessoa responder 10 ou 9. Como a gente viu, é até mais provável que em perguntas de escala de 1 a 10, mais pessoas respondam 1, 10 e 5 do que as outras opções, né? Então, mas mesmo assim, para fazer as avaliações, a gente precisa lidar com esses outliers. Inclusive, num paper que a gente estava escrevendo, eu e o Matheus e o Julian, a gente utilizou essa questão e outras questões com a mesma estratégia. E a gente precisou lidar com exatamente esses outliers que vocês estão vendo aí. A gente utilizou certas estratégias. Mas é importante entender e identificar essas estratégias, o que o gráfico está me mostrando. E basicamente o que o Boxplot é uma forma gráfica de mostrar e resumir esses 5 números. E a forma de olhar, uma forma diferente de olhar para a distribuição, certo? Sempre entendendo por que a gente está utilizando essas medidas de avaliação do centro e de dispersão. Outra informação importante é que é muito bom utilizar o Boxplot também para avaliar dados assimétricos, certo? Se você está olhando aqui um dado simétrico, por exemplo, não totalmente simétrico, mas mais simétrico, percebam que a gente fez esse desenho. Percebam que o autoposicionamento ideológico ele tem uma característica um pouco mais simétrica, certo? Então, o Boxplot, a gente aqui olhando para isso, não tem uma avaliação tão diferente do que uma pessoa que está olhando para cá. Inclusive aqui você consegue até informações mais interessantes de saber que os valores, olhando para essa distribuição usando o histograma, que esses valores de 1 e 10 eles têm valores bem mais elevados do que os valores intermediários, né? Só que quando você olha para distribuições assimétricas, no caso aqui a justificativa do aborto, percebam que aqui eu já sabia que isso aqui
tinha uma distribuição assimétrica pelo formato, mas é interessante que eles me mostram como esses valores aqui mais extremos, eles já se tornam valores muito distantes da distribuição mais comum dentro da amostra que eu estou observando. Como a maior parte dos indivíduos está concentrada nessa região aqui, que vai de 1 a 4 só, se tem tanta gente aqui, o boxplot já me indica que esses indivíduos 9 e 10 já são indivíduos relativamente incomuns, né? E que precisam ser observados possivelmente de uma forma diferente, que eu preciso lidar com esses indivíduos de alguma forma, né? Então é importante entender e, enfim. Agora a gente olhou então para avaliação de quartis, percentis. Importante agora a gente percebam o vínculo muito próximo na avaliação para avaliar a distribuição de uma forma numérica. Perceba que na primeira aula a gente focou muito em avaliar, primeiro e no início da segunda aula, avaliar as distribuições a partir da forma. E da aula passada para cá, eu tenho também, a gente está aprendendo a avaliar em variáveis quantitativas a partir de números, certo? A gente já olhou a partir de gráficos e da forma, agora olhando para o centro e para a dispersão, a gente está avaliando a distribuição a partir de números. A primeira forma de avaliar o centro, de medir o centro, foi a mediana. E as medidas de dispersões que a gente utilizou para avaliar, junto com a mediana, essa distribuição, foram os quartis, certo? Junto com o mínimo e o máximo, com esse resumo dos 5 números. Agora, a gente tem outra medida de avaliação de centro, né? De medida de centro, que é a média, certo? E qual tipo de medida só um minuto. Qual tipo de medida de dispersão a gente utiliza para olhar para uma distribuição junto com a média, né? Essa medida de dispersão é uma medida bem conhecida da maioria das pessoas, até pelo fato dessa medida, todas essas questões eu acho que elas estão dentro do programa de ensino, do ensino médio, né? Mas acaba, principalmente o pessoal que vem para ciências humanas, acaba deixando para lá e não exercitando esses aprendizados que tiveram no ensino médio. Mas agora retomando, essa também é uma medida que vocês trabalharam, né, provavelmente no ensino médio, que é o desvio padrão, certo? O desvio padrão, para você entender o desvio padrão, você tem que entender uma outra medida, que é a variância, porque o desvio padrão é uma medida que é a raiz quadrada da variância, tá? Então, o que é a variância, né? A variância, o que a gente chama de variância, é a média dos quadrados dos desvios das observações em relação à média. Vamos aos poucos, então. Olhando aqui para essa, vou até pegar uma caneta. É simples de entender, mas às vezes a equação assusta, né? Bom, então a primeira parte que a gente tem que olhar dessa equação é essa aqui, x1 menos a média. Lembra que a gente viu que x traço em cima aqui significa média, certo? Então aqui a primeira coisa que a gente viu é
os desvios das observações, ou seja, a distância que a observação tem ali olhando no gráfico em relação à média. Como que a gente faz para calcular o desvio das observações em relação à média? Você subtrai o valor da observação menos a média, certo? Esse aqui é o desvio da observação em relação à média. Mas percebam que, né, numa distribuição aqui, olhando aqui para essa distribuição, certo? Uma curva normal simétrica. A média está bem aqui, certo? E o ponto médio é esse aqui. Só que eu não tenho aqui, por exemplo, que a gente viu no autoposicionamento político, é 5,4, certo? Só que, obviamente, primeiro que nenhuma observação naquela variável, né, ela tem um valor que assume 5,4, né? Porque eu só posso responder para a variável de autoposicionamento político números inteiros. Então eu vou ter vou ter pessoas que, por exemplo, vão responder nessa escala, vão responder 1, certo? E outra pessoa aqui, por exemplo, vai responder 8. Então, a distância aqui, certo? Essa distância e essa distância representa o desvio da observação em relação à média, certo? Mas percebam que, dependendo da posição da minha observação, eu vou ter ou um número positivo ou um número negativo. Então, se eu responder 1, o desvio da minha observação em relação à média, por exemplo, aqui vai ser 1 menos 5,4, certo? Que dá menos 4,4, certo? Agora, se eu olho aqui o 8, o desvio é 8 menos 5,4, certo? Que dá 2,6, tá? Um número positivo, certo? Só que para mim não importa se é negativo ou positivo. O que me importa é essa distância, certo? Então, por conta disso, para colocar tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, considerar esse aspecto como sendo igual a esse, tem uma estratégia que é elevar ao quadrado. Porque quando eu elevo um número positivo ao quadrado e um número negativo ao quadrado, o sinal vai ser o mesmo, porque vai ser sempre positivo. Porque lembra aquela questão, menos com menos dá mais, e mais com mais também dá mais. Quando eu elevo um número ao quadrado, eu sempre vou encontrar valores positivos, certo? Então, por isso que aqui eu vou observar o desvio das observações em relação à média e tirar uma média disso ao quadrado, certo? Então é a média dos quadrados. Então aí lembra, essa parte aqui é o desvio, a distância, né? O dos quadrados eu expliquei que é por essa questão dos sinais. E aí depois disso, eu definindo isso, então x1 ao quadrado, aí eu tiro uma média, certo? De todos esses desvios. Como é que eu calculo a média? Somatória dos casos. Então, a somatória dos desvios das observações dividido por n-1, como a gente viu lá na média. Como que a gente calcula uma média. Certo? Isso aqui, eu acho que, eu não lembro se eu falei também, mas esse n-1 aqui é importante. É uma coisa que vai ser importante no futuro, e várias questões levam isso em conta,
se chama grau de liberdade. Então, sempre que vocês ouvirem esse conceito de grau de liberdade, nada mais é do que n-1, que é o número de observações subtraído de 1. Tá? Não vou entrar tanto nesse aspecto, mas é importante, é bom saber, né, esses conceitos. Então, a variância é isso, a média dos quadrados dos desvios das observações em relação à média. E o que é o desvio padrão? Agora não tem muita coisa a mais para acrescentar, é simplesmente a raiz quadrada dessa variância, certo? Então, quando eu calculo a variância, percebam que eu elevo ao quadrado, certo? Então eu estou olhando para essas medidas elevadas ao quadrado, certo? Então está tudo elevado ao quadrado. Então, se eu quero encontrar um desvio padrão para um lado ou outro, por isso que aí muitas vezes quando você vai ter uma notação, você vai encontrar esse tipo de notação. O indivíduo apresenta os dados assim: média, acho que não tem aqui no meu computador esse símbolo, mas é mais ou menos desvio padrão, certo? Então, por que é esse mais ou menos, certo? Porque quando eu tiro a raiz quadrada de um número é sempre ele positivo e o mesmo número negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 não é só 2, é 2 e menos 2. E aí, por que isso é importante? Porque aqui, quando eu vou olhar o desvio, eu não estou olhando o desvio só positivo, estou olhando o desvio negativo também, certo? Então, quando eu acho o desvio padrão, eu acho o desvio padrão para a direita, que é o mesmo desvio padrão para a esquerda, certo? E aí ele vai assumir o valor, por isso que é mais ou menos um determinado valor. Então, por isso que quanto mais simétrico é a minha... E aí a gente já está entrando um pouco que a gente vai concluir com isso. Quando que eu uso o resumo dos 5 números e quando eu uso média e mediana? É importante olhar para a simetria. Percebam que quanto mais simétrico, melhor é o desvio padrão para definir essa distribuição. Porque se é simétrico, o desvio padrão ele é uma medida única para os dois lados. Porém, se é assimétrico, percebam que não é tão bom utilizar uma medida que veio o desvio para os dois lados, porque o desvio para esse lado é muito diferente do desvio para esse lado. Aqui não, aqui o desvio é exatamente igual. Certo? Então, para uma distribuição bem simétrica, eu gosto muito de usar média e é muito bom utilizar média e desvio padrão. Já para uma assimétrica aqui, já não parece tão interessante o desvio padrão para uma boa interpretação dessa distribuição. Tá? Tem algumas propriedades que eu já acabei falando, mas é sempre bom reforçar. A primeira propriedade do desvio padrão é que o desvio padrão mede a dispersão em torno da média e deve ser usado apenas quando a média é escolhida como medida de centro. Então perceba que não é interessante, não é correto eu estar falando de desvio padrão e avaliando ele junto com a mediana, certo? Por quê? Porque o desvio padrão, na sua estrutura aqui, ó, no seu cálculo, certo? Ele leva em conta a média como medida de centro. Ele não leva em conta a mediana ou outra medida. Então, se eu estou levando para o cálculo da dispersão, o desvio padrão, esse desvio, a palavra diz, o desvio padrão em relação ao quê? É um desvio padrão em relação ao quê? Um desvio padrão em relação à média, tá? Então, só faz sentido eu estar falando de desvio padrão enquanto eu estou falando em relação a uma média, tá? Quando o desvio padrão pode ser igual a zero,
Quando que isso acontece? Acontece apenas em um caso, que é quando não há dispersão dos dados, certo? Quando que isso ocorre? Quando todas as observações têm o mesmo valor. Ou seja, quando, em dois casos, ou é uma constante, certo? Ou seja, o valor sempre é o mesmo, independente do que aconteça, sempre é o mesmo. Ou então é uma variável que, por algum motivo, todos os indivíduos, mesmo tendo a opção de responder mais de uma opção, responderam todos o mesmo valor, certo? Então, você foi numa comunidade, fazer um survey numa comunidade e descobriu que todos os indivíduos torcem para o mesmo time de futebol, todos, nenhum torce para outro. Isso é extremamente raro de acontecer, né? Principalmente quanto mais você aumenta o escopo da sua amostra, mais raro isso vai ficando. Então é raro a gente encontrar um desvio padrão igual a zero. Se a gente está com uma amostra representativa de algum lugar, a gente encontra um desvio padrão igual a zero, é bom a gente desconfiar e observar se tem algum erro na nossa amostra, se sem querer todos os dados foram catalogados com a mesmo valor. É um indicativo, se o desvio padrão deu zero, é indicativo de que todas as observações da sua amostra elas estão catalogadas de forma igual, porque só assim o desvio padrão poderia ser igual a zero. Caso contrário, que é a grande maior parte dos casos, o desvio padrão ele é sempre maior que zero. Mas lembrando essa questão, você observando maior que zero o módulo, né, dele, porque você interpreta como esse direcionamento maior ou menor do que a média, né? Mas aqui, na verdade, até eu peguei essa definição, mas o mais correto seria avaliar o módulo, né, do desvio padrão. Enfim, então, quanto mais, aí é como interpretar, né? Uma das propriedades para a gente saber interpretar. Quanto maior o desvio padrão, significa que mais disperso esses dados estão, certo? Então, se a gente pegar aqui, se a gente pega uma distribuição, certo? Que ela vem e ela tem esse formato bem juntinho aqui, ou se eu pego uma distribuição aqui sobreposta que ela tem o formato mais assim, certo? Então percebam que nessa primeira eu vou até, é bom até fazer de outra cor, né? E as duas, vamos supor que as duas têm a média no mesmo lugar aqui, né? Percebam que aqui, se eu pego um indivíduo aqui ou outro aqui, certo? Percebam que a maioria tá bem mais, essa distância da média para os indivíduos é bem menor no total do que dessa aqui. Olha, tem indivíduos aqui que estão muito distantes, tá vendo? Bem mais distantes. Aqui também. Então, a gente só olhando esse gráfico, a gente consegue inferir que esse gráfico aqui tem um desvio padrão menor, certo? E esse aqui tem um desvio padrão maior, certo? Por quê? Porque de forma mais
constante, na média, como a gente viu, a variância é maior, né, do que aqui esse de cima. Então, por isso que quanto à medida que as observações se dispersam mais, ou seja, o colorido que está mais disperso, o desvio padrão fica maior, certo? Então, eu tenho uma distribuição mais dispersa, um desvio padrão maior. Uma distribuição menos dispersa, um desvio padrão menor. Um alto grau de desvio padrão seria, por exemplo, um caso de polarização, certo? Que é a de polarização como esvaziamento do centro. Então, por exemplo, vamos supor que em relação à pauta polarizada, certo? Muitos indivíduos eles selecionam o valor 1, quase nenhum aqui os intermediários e outros muito o valor 10, certo? A média vai estar aqui no centro, porque tem tantos indivíduos aqui quanto indivíduos aqui. Quando eu calcular a média vai dar aqui no centro. Só que quando eu calcular o desvio padrão, eu vou encontrar um desvio padrão bem alto, certo? Porque quase todas as respostas têm um desvio elevado da média. Sendo a média 5, quase todas têm um desvio aqui em torno de 4 a 5. Aqui nesse caso para esse lado 4 e para cá 5. Então quase todos os casos tem um desvio alto em relação à média. Então nesse tipo de gráfico aqui de bimodal, que a gente chama, você tem sempre desvio padrão alto. Então a avaliação do desvio padrão é importante para avaliar. Se eu tenho desvio padrão alto, significa que os valores estão bem dispersos em relação à minha média. Agora, se eu tenho uma média e o desvio padrão é baixo, é provável que os indivíduos estejam bem concentrados ali. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma generalização no sentido o brasileiro é de tal jeito em relação a uma determinada questão, o que eu quero encontrar é um desvio padrão baixo, porque se eu quero fazer generalizações, falar, o brasileiro no geral é desse jeito, então eu quero encontrar o valor da média para apontar como ele é, mas eu quero encontrar um desvio padrão baixo para dizer que ele é desse jeito e a variação é baixa em relação. Isso muda pouco, certo? Agora, se eu encontro uma média com desvio padrão alto e vou fazer generalizações em relação a essa questão, já é um problema grande, porque você pode encontrar isso aqui. Vamos supor que eu olhe só para a média desse gráfico aqui polarizado, eu olho para a média e afirmo, o Brasil é um país centrista. Por exemplo, em relação se esse gráfico fosse de alto posicionamento político, não é como a gente viu, mas se fosse, eu poderia afirmar, o Brasil é centrista porque a média do alto posicionamento político do Brasil é 5. Só que aqui é exatamente o contrário, ele não é centrista, ele é altamente polarizado nesse gráfico, né? Então, a maioria respondeu 1 ou 10, certo? Então, não tem nada de centrista. Então, eu faria uma afirmação olhando só para a média que é muito equivocada em relação à minha amostra. Então, isso é uma avaliação importante. E percebam que aqui, mesmo esse gráfico sendo bimodal, ele não é assimétrico, né? Ele é simétrico, só que ao contrário, se você olhar assim de cabeça para baixo, ele tem um sinal de sino invertido, né? Que desce e depois sobe. Então, mesmo esse gráfico sendo dessa forma, ainda é bom para avaliar esse tipo de questão, a média e o desvio padrão. A assimetria, que é bom usar a mediana e o resumo dos 5 números, quando você tem, em relação a essa avaliação central, né, essa medida de centro aqui, que no caso está bem próximo aqui, uma diferença grande desse lado para esse lado. Perceba que eles são bem diferentes. Aqui, eles já são, quando eu faço
na medida de avaliação central, percebam que é relativamente parecido, certo? Então, bom, pessoal, então medindo a dispersão. Esse último slide que eu preparei então é quando usar média, desvio padrão ou resumo dos 5 números. Então, como conclusão, para uma análise descritiva de dados, de avaliação da distribuição, eu vou geralmente preferir usar os resumos dos 5 números para descrever distribuições assimétricas, certo? Ou uma distribuição com outliers fortes. Porque lembrem aqui, ó, se eu olhasse só para a distribuição, não tinha muita informação sobre que esses números, olhando imediatamente, são necessariamente outliers, podem ser vistos como outliers. Mas quando eu olho para o resumo dos 5 e olho especificamente aqui para o box plot, eu já encontro, certo? Ele já me indica claramente a partir da avaliação da amplitude interquartil, especificamente a regra de 1,5 vezes interquartil, que esses valores precisam de uma atenção especial, certo? Então, para avaliação de dados assimétricos, resumos dos 5 números é muito bom. Mas já quando eu tenho distribuições razoavelmente simétricas, é interessante usar a média e o desvio padrão, certo? Para entender essas avaliações. Como a gente viu, a gente consegue ter avaliações interessantes olhando para o tamanho do desvio padrão junto com a média, independente se é uma distribuição simétrica desse tipo ou bimodal, certo? Desde que eu tenho que olhar nesse caso para a escolha mais para a simetria do que para a forma em si. Mas então, pessoal, para a aula de hoje o que eu tinha preparado era isso. Queria saber, até sobrou um tempo. Não, ainda falta uma coisa muito importante, desculpa, que é uma última questão, que é como medir o desvio padrão ali no R, né? Que eu acho que eu não mostrei. Por isso que eu também senti que sobrou tempo, porque faltava alguma coisa. Bom, para medir o desvio padrão no R também é muito simples. Então, isso é uma coisa que é bom reforçar, que você vir aqui no R e digitar as funções é muito simples, mas é muito, e até mais importante em termos científicos, a gente entender por que a gente usa uma função, não usa outra, quando a gente usa qual função, e entender o que o software está fazendo por trás, né? Quando eu coloco mediana, né? Essa função mediana, o que ele está fazendo para chegar nesse valor exato, né? Porque parece uma coisa mágica, você bota, ele te dá um número. Mas de onde que veio esse número? Então, ele fez todo esse processo de organizar do menor para o maior os valores, fez aquele cálculo n mais 1 dividido por 2, viu qual é o valor de n mais 1 dividido por 2 e escolheu a observação que está localizada naquela posição. Se for ímpar, se for par, o imediatamente anterior e o imediatamente posterior, e tirar uma média desses dois números. Então percebam quantas de operações que o computador rodou para chegar e te mandar só esse número. Claro que é muito bom isso, né? Isso poupa tempo, poupa esforço e a gente consegue produzir mais utilizando essas ferramentas, mas é importante entender quais são os processos para entender quando a gente usa o que, né, dentro das nossas pesquisas. Então, no desvio padrão, a função do desvio padrão é SD, certo? E aí a gente coloca aqui essa função
Da mesma forma, a gente considera os NAs cultos. Então, vamos ver primeiro aqui vamos retomar só a média, né, antes, que é a função min, como a gente avalia sempre junto, né? Então a média do autoposicionamento ideológico é 5,4082 e qual que é o desvio padrão? 2,77, certo? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha amostra tem um autoposicionamento médio de 5,41, vamos dizer, e um desvio padrão de mais ou menos 2,78. Então a maior parte da minha amostra está concentrada nesse intervalo de então primeiro a distância inferior, né, que é 5,41 menos 2,78, certo? Que isso é 2,63. 2,63 até, e aí qual que é o para cima? 5,41 mais 2,78, que é 8,19. Então o desvio padrão dessa amostra em relação ao autoposicionamento variar entre 2,63 e 8,19. E aí a gente já vê que, então, quando eu encontrar, e aí olhando só por essa questão, eu poderia interpretar que é mais raro eu encontrar indivíduos com valores menores, mais raro encontrar indivíduos com valores menores do que 2,63 e maiores do que 8,19. Porém, percebam que não é o nosso caso, né? Porque quando a gente olha aqui para o gráfico do histograma do autoposicionamento ideológico, eu tenho uma quantidade razoável aqui em 1 e 10, certo? Então, cuidado com essas interpretações imediatas, como essa aqui, que no caso a gente já viu que está equivocada, a partir olhando só para a média e o desvio padrão, porque quando a gente olha para a forma, e aí por isso é importante ao avaliar essas medidas, você olhar para os 3 elementos que a gente trabalhou, né? Para a forma, para o centro e para dispersão, certo? Então,
Então é isso, mas de toda forma essa é uma interpretação comum quando você encontra, ela é constituída e pensada principalmente quando você encontra distribuições num formato desse formato de sino, né? Ele foi pensado para estudar esse tipo de distribuição normal, que a gente chama de distribuição normal, distribuição gaussiana ou curva de Gauss. Quando você tem uma distribuição normal, uma curva normal, quando você olha para o desvio padrão aqui, realmente você consegue ter uma afirmação inclusive do percentual que representa a partir, olhando para a média e o desvio padrão junto, você consegue até avaliar qual é o percentual da amostra que você está olhando dentro dessa margem de desvio padrão. E você consegue selecionar indivíduos mais próximos da média, né? Mas você precisa encontrar esse tipo de distribuição simétrica mais próxima da distribuição normal. Aqui, como a gente, apesar de ter uma simetria, a gente tem uma diferença de uma curva desse tipo aqui, né? Apesar de ser simétrico, ela não segue o padrão de normalidade, né, de uma curva de Gauss. Então, por isso que aqui, se você não olhar para a forma, né, nesse último, onde eu não lembro agora onde tá aqui. Se você não olhar para a forma, você não vai conseguir entender essa diferença de nuances, tá? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa sessão que durou três aulas, então foi bem completa em relação à análise descritiva e avaliação de distribuições, certo? Tanto distribuições de variáveis categóricas quanto de distribuições de variáveis